aí galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que 2016 tenha sido um ano cheio de projetos para vocês, assim como foi para mim. Esse é o motivo pelo qual o Edicas não teve tantos tutoriais, porque eu participei de vários projetos como freelancer ano passado, então foi um ano bem intenso, cheio de coisas, cheio de novidades, foram algumas noites de trabalho também, então a gente acabou perdendo um pouco o compromisso com vocês. Mas em 2017 o objetivo é que a gente traga muito mais conteúdo para vocês, traga muito mais material. Só que claro, ano passado a gente não ficou sem fazer nada também pro Edicas. Quem se matriculou no curso tem lá as aulas do curso, são várias e várias aulas onde vocês já podem aprender o After Effects. Inclusive ano passado a gente adicionou um módulo extra no curso, ali pela metade do ano pra frente, que é a partir do projeto Super Lika World, que é aquele projeto do cachorrinho que tá brincando aí num cenário de Mario que eu criei aqui em casa mesmo, um projeto experimental. Esse também é um projeto que tomou bastante tempo, ele foi aumentando, e também em breve vai ter uma série sobre ele aqui no Edicas. Certo, galera? Hoje a gente está aqui para falar do plugin Saber do Video Copilot. O Video Copilot é aquele site que muitos de vocês conhecem, quem ainda não conhece, vale a pena dar uma olhada. Mas a gente vai falar do Saber, que é um plugin que produz um efeito, basicamente ele produz um efeito tipo do sabre de luz, só que ele tem muito mais coisas. Você pode pegar um texto e ele vai fazer todo o contorno desse texto com o efeito de luz, e ele tem vários presets dentro dele. E é isso que a gente vai olhar no tutorial agora. Vou mostrar alguns pontos. Aqui no início eu tenho o efeito Bouge do After Effects, que é nativo. Depois eu tenho esse... Deixa eu só pausar aqui. Esses flares aqui são do Video Copilot. E o plugin que eu uso aqui também é do Video Copilot, o Saber, como eu falei para vocês. Então o Saber é esse plugin que tem aqui no Video Copilot. Você pode vir aqui no site, fazer o download dele para Windows ou então para usuários da maçã, tem aqui então para Apple. Vamos lá, como vocês podem ver, tem 13 camadas aqui que formam esse efeito. Vamos criar uma nova composição, clicando aqui no botão de Create New Comp. 1920, 1080, o padrão que a gente normalmente utiliza, 24 quadros por segundo. Vou chamar isso aqui então de LTT Edicas, de lettering Edicas. Eu vou já aplicar um novo sólido, sólido preto mesmo, chamar ele de BG, e esse aqui vai ser o background. Por enquanto eu vou deixar ele com essa cor e eu vou só travar ele. Vou pegar a ferramenta de criação de texto, clicar aqui para adicionar um texto, digitar AE, e aqui em Character, deixa eu só abrir melhor essa janela, esse aqui vai ser então bold, vou aumentar ele, deixa eu só botar aqui o meu Title Action Safe, que daí eu tenho um pouco mais de noção do tamanho do projeto. Vou ampliar isso aqui, talvez até usar aqui então black. Vou duplicar esse texto, fazer esses ajustes de tamanho aqui, dicas. Esse aqui vai ser semi-bold. E vamos diminuir. Eu estou segurando o Ctrl. Ó, se eu simplesmente mexer aqui, ele vai um pouco mais rápido. Se eu segurar o Ctrl, ele é um pouco mais preciso. Então, até que eu consiga que esse dicas tenha exatamente esse tamanho aqui, para botar aqui embaixo. É isso aí. Por enquanto, a gente não vai se preocupar com a cor. Então, mais um sólido. Eu vou adicionar mais um sólido preto aqui. Solid, black. A cor, na verdade, não importa tanto. É bom que ele seja preto, porque a gente vai depois utilizar ele com screen. Esse aqui, então, vai ser o nosso Saber. Eu até já vou deixar ele com esse nome. E aqui eu vou pegar o efeito chamado, então aqui em Effects e Presets, Saber. Só digito o nome aqui. Vamos aplicar. Ele, por padrão, já faz esse Lightsaber, que é daí que vem o nome dele. Vamos utilizar algumas coisas dele, a gente vai ver que dá para personalizar, vocês vão poder personalizar do jeito que vocês quiserem. No meu caso, eu vou pegar um preset, que é o Energize.
que é esse aqui, que já tem esse efeito bacana. Vou trocar a cor desse, e aqui a gente pode brincar com as cores, tanto faz as cores que vocês quiserem. Eu vou colocar vermelho, só que eu quero que ele fique ao redor do texto. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui em Customize Core, Core Type Saber, ele está como Saber, eu vou colocar então Text Layer, e aí eu tenho que apontar para qual layer que eu quero que ele fique. Então aqui então em Text Layer eu vou botar AE, e pronto, eu já tenho esse primeiro texto. Ele já inclusive vem animado. Isso que é bem legal dele, que ele é bem fácil de utilizar. Claro que não dá para utilizar em tudo quanto é coisa, talvez para fazer alguns efeitos fique bacana, mas é bom vocês trabalharem esse efeito, não simplesmente dependerem só do Saber. Mas ele já dá um visual muito legal. Coisa do Video Copilot sempre tem esses efeitos aqui já mais presetados. Aí eu tenho várias opções nele, inclusive trabalhar o end size, então a gente pode ver que ele começa um pouco mais largo. Inclusive eu acho que vai ficar legal fazer isso aqui. Acho que vamos usar isso aqui. Se eu quiser eu posso... aqui vai dar para fazer algumas coisas interessantes. Olha só, no Mask Evolution, acho que se eu botar em quarter vai ficar um pouco mais fácil de ver. Olha lá como a máscara vai se movendo, porque eu consigo fazer com que esse texto apareça também. Isso aqui também é legal, é como se fosse um stroke ao redor desse texto. Também pode funcionar, quem quiser fazer com ele, mas o que eu vou fazer é só nesse Mask Evolution, já que eu deixei esse end size um pouco menor, eu vou segurando Alt, Mask Evolution, então time vezes 20, só para ter um leve movimento. Nisso, daí a gente consegue ver que essa parte mais forte está em movimento. Só diminuir um pouco esse Glow Spread. Vou diminuir um pouco esse Glow Bias, para não ser tão forte esse ao redor aqui. Perfeito, aí está aí esse primeiro texto. O legal do Saber é que, por exemplo, eu fiz esses ajustes do jeito que eu quis, e aí eu consigo, aqui duplicando ele, eu simplesmente duplico e coloco aqui então aponto para dicas, e aí ele vai colocar também o texto dicas com os mesmos settings aqui, com as mesmas configurações que eu fiz no primeiro texto. Aqui eu só vou então trocar a cor para um azul, para ter essa diferença, e as duas layers a gente vai colocar em screen, e eu vou desativar essas duas layers de texto. Tá aqui o efeito acontecendo dos dois. Vou colocar em quarter, porque agora vem uma parte importante. Eu vou 20 frames aqui para frente, a posição do texto, a gente vai ver que ele continua relacionado à camada original. Então se eu mover esses textos aqui pelo position, olha só, eu movo também o que eu estou vendo lá no Saber. E aqui eu vou apertar F9, vou aqui no gráfico, então Graph Editor, vou só ajustar essa curva, N aqui E aqui é importante que eu vou pegar esse dicas, eu não vou mexer nesse início da layer, vou deixar ela ali. Legal esse movimento. Uma coisa que eu fiz então no meu projeto, eu transformei isso aqui tudo, eu coloquei essas layers em 3D. Na verdade o texto eu não preciso colocar em 3D, eu só quero que essas aqui, só que eu não vou mexer muito elas em 3D, porque o Saber, a forma como ele é aplicado, eu não consigo funcionar tão bem se eu ficar movendo. Como eu fiz uma animação de position, fica um pouquinho aqui no position do texto, fica um pouquinho complicado se eu mexer. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês o que acontece. Mas olha só, ela vai começar aqui no meio. Então eu teria que pegar aqui e dar um collapse, mas daí vai dar uns probleminhas no 3D. No meu caso, a gente vai ter um outro efeito por cima, não vai dar problema. Mas vamos só para vocês terem noção do que pode acontecer aí com o projeto de vocês. Deixa eu só voltar aqui, Ctrl Z. Eu vou aplicar agora uma nova layer, New
mais um sólido. Esse aqui eu vou chamar então de Optical Flares. Eu vou aplicar, eu vou só colocar um azul escuro para me diferenciar aqui na minha timeline. E eu vou chamar um outro efeito então do Video Copilot, o Optical Flares, que eu falei para vocês que a gente ia usar. Aqui no Optical Flares também a gente vai aproveitar os presets do próprio Video Copilot. Vou vir aqui em Options, Motion Graphics e vou pegar esse Monster Flare. Esse aqui que é o Flare Monstro, esse mesmo. Aí vamos colocar aqui em Render Mode Transparent, ele vai ficar transparente, mas eu gosto também de aplicar ele com Screen. E aí a gente também vai Source Type 3D. Vamos colocar ele mais ou menos por aqui. Eu vou aproveitar esse mesmo flare. Vamos duplicar ele. Trocar a cor para uma cor mais próxima da cor que a gente está usando aqui nesse outro, no texto AE. E a gente tem dois flares. Por enquanto está bem tosco assim o visual, não está muito legal. Mas a gente já vai chegar lá. Vamos aplicar agora uma nova câmera. Câmera 1, então vou deixar com o presetzinho que já está aqui feito. O que a gente vai ter ao mesmo tempo que ele está entrando esse texto, eu vou mais ou menos aqui em 0, no frame 44, em 1:20, apertar A e P para mostrar o Point of Interest e o Position. Vou marcar os keyframes, mas vamos pegar aqui a ferramenta Track Z. Vamos aproximar do texto. Vou vir aqui para o começo e a gente vai fazer ele vindo mais longe aqui com a câmera. Eu só vou clicando então com a ferramenta de Track Z até eles virarem só dois pontinhos. Vou também F9 aqui, Graph Editor. Vou fazer a curva assim. E vamos ver como é que fica esse movimento. Esse aqui também F9. Acho que a gente vai fazer assim. Esse texto aqui, ó, vou apertar U e vou botar um pouco mais para frente. A gente vai rolar um outro efeito por cima. Vamos pegar agora um novo New Object. Vou colocar esse New Object em 3D. Vou linkar a minha câmera com ele. E mais ou menos aqui um pouco mais para frente, vou apertar S e vou trabalhar com a escala dele, que a câmera está linkada nele. Então, ele dá um efeitinho como se fosse um zoom aqui. Vamos dar um zoom um pouco maior. E aqui a gente vai afastar ainda um pouquinho mais. Aqui vamos dar só um F9. A gente vai ter um movimento que ele vai parar aqui, mas ele vai continuar dando um zoom de leve aqui no final. Aqui também é F9. Feito isso, está pronto? Não, ainda não. Ainda a gente tem que ajustar. O Optical Flares, eu vou colocar um deles. Cadê a rotação? Aqui, Rotation Offset. Vamos colocar aqui 45. Esse é menos 45. Isso aí. Aqui, então, acho que tem que ser 45. Não, menos 45 também. Vamos pegar esses flares. Acho que tem que botar eles mais para fora. Mais para cá. Mais para cá. Porque eu não quero que eles apareçam nesse frame final. Se eles forem para aparecer, eles vão aparecer bem de leve. Uma leve coloração. Então aqui eu consigo ajustar. Esse aqui vai ser a posição final da câmera. Aqui embaixo também, mesma coisa. Esse aqui vamos um pouco mais para frente. A gente vai ajustando conforme vai achando melhor a animação. Vai sair um pouco mais com mais aceleração, aqui com um pouco menos.
Mas para que fique legal, a gente ter aquele efeito lá no começo, a gente vai utilizar um novo Adjustment Layer. Nesse Adjustment Layer eu vou pegar um efeito que vocês talvez nunca tenham utilizado muito, que é o Boost. Vou aplicar o Boost. Eu vou mudar aqui o Horizontal Radius para 900, o Vertical Radius para 900. Esse Boost Height, a gente vai trabalhar ele. Então, por enquanto, eu não vou mexer. Esse Taper, eu vou botar em 150. Ele dá só uma suavizada um pouco mais nessa transição. Porque esse Boost é como se fosse quase uma lupa. Ele dá um efeito bem doido aqui. A gente vai colocar ele aqui no começo com uns 4 de distorção. Aí ele vai fazer esse... Ó, ele faz uma coisa bem maluca. Como a gente tem movimento por baixo dele, ele fica interessante. Então, aqui no começo, ele vai ser... Então, esse Boost Height vai ser 4. Aí a gente vai um pouco mais para frente. Acho que aqui perto de 1 segundo. Aqui ele vai ser menos 2. Aí ele vai dar esse problema aqui em cima. A gente já vai ver como resolver. Mas primeiro a gente vai fazer essa animação. E mais aqui pra frente, 2 e pouquinho, a gente vai zerar ele de novo. Aí ele vai ficar sem aquele efeito nas bordas. Só que a gente tem esse... Eu só segurando o Ctrl, eu vou transformar isso aqui em Alto Bezier. Esse aqui então F9 e esse aqui também. Beleza? Daí a gente só vê a curva, o que aconteceu, olha só, o Alto Bezier faz isso aqui. Então a gente vai ajustar essa curva do jeito que acho que vai ficar interessante. Ele vai sair um pouco mais rápido. Interessante que eles não o movimento de chegada aqui não fique tudo muito junto, né? O final da câmera com o final desse bush. Beleza, aqui tá ok. Agora como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai mais ou menos no ponto que ele está praticamente em zero. Que ele vai zerar, ó, daqui 0,2. Então a gente tem esse pinning all edges. Se eu vim aqui no final, a gente vai ver o que acontece. Ó, ele vai fazer isso aqui certo do jeito que a gente quer. Ó, vai tampar aqui e não vai ter nenhum buraco. Né? Só que se eu for agora aqui no começo, ele em vez de estar fazendo aquele círculo, ele faz esse outro formato. Aí vai, se você achar que isso aqui está legal, eu prefiro o formato circular aqui no começo. Então eu vou mais ou menos, como eu já fiz essa animação, eu vou no ponto, né, onde dá a transição. Porque esse problema acontece porque aqui a gente tem um número positivo que vai depois para um número negativo. E ele começa a comer essas bordas. Para resolver isso, então eu venho aqui, vou marcar um keyframe. Vou até apertar U para vocês verem que o tipo de keyframe, nesse caso, como ele só tem on e off, ele vai ser o tipo hold. Aí eu venho aqui para frente e marco esse pin all edges, bem nesse ponto. Perfeito. Aqui talvez dá pra gente afastar um pouco mais. Aí a gente vai ter essa chegada ficando bem mais interessante. Para finalizar, vou agora no meu BG, que a gente não fez nada. Eu vou colocar aqui em half, pra gente ver um pouco melhor, mas ainda assim ser rápido esse preview. Vou pegar um Gradient Ramp, botar aqui no BG. Radial Ramp, vou dar um swap nas cores para inverter. E aí nós vamos pegar um roxo mais escuro e um roxo um pouquinho mais claro para servir de BG. Talvez aqui seja até blackzão e aqui a gente vai ter um pouco mais de contraste. Aí o Start Ramp vai vir para cá e a gente ajusta da forma que a gente quiser. Beleza? E a gente tem uma corzinha de BG.
Vamos colocar um Particles e também um pouquinho de Noise por cima e também um RSMB, porque a gente acaba perdendo, aqui no começo, a gente acaba perdendo a opção de usar o Motion Blur. Eu acho que vai ficar, nesse projeto fica interessante. Vamos pegar então agora o Particle, mas vamos pegar na verdade já direto um preset do Particle que se chama Star Field. Ele já vem com o Particle, que é o Trap Code Particular, que é o que a gente vai utilizar. Vou criar mais um novo sólido, tanto faz a cor. Vou botar aqui por baixo, só por cima do BG. E Star Field Static 1, esse 1 aqui. Jogar ele aqui. E vamos ver como ele ficou. Só ajustar esses keyframes aqui, ó. A gente não precisa de tantas partículas aqui no size. Então aqui em particle size 0,5. Talvez para alguns de vocês é um pouco complicado o particular, mas tem alguns tutoriais que ficam bem fáceis de vocês explorarem. Deixa eu botar isso aqui em... Pode ser um grid. Aqui em emitter. Posição Z. Eu quero que fique bem mais para trás. Eu não quero essas partículas parecendo que estão por cima. No meu até acabou, elas parecem que estão pela frente, mas o ideal é que elas não pareçam, que elas são como se fossem estrelas à distância. Então não é legal que elas fiquem aparecendo muito aqui pela frente, a não ser que seja um outro elemento. Se vocês quiserem botar alguma coisa em 3D, também funciona, sei lá, algumas pedras e tudo mais. Fica a cargo de vocês. Para fechadinho, Adjustment Layer mais um. E aí sim eu vou usar o RSMB, que é um plugin para colocar Motion Blur em elementos que a gente não consegue. Quando a gente não consegue utilizar o Motion Blur da própria layer, porque não vai funcionar aqui o Motion Blur do Saber, porque essas layers não tem movimento, que as que tem são essas aqui, mas o Saber não consegue interpretar. Aí eu uso esse Adjustment Layer com o RSMB, aí eu tenho esse movimento funcionando. Quem não tem o RSMB, que ele é um plugin, pode utilizar o Pixel Motion Blur. Esse time aqui, Pixel Motion Blur, ele faz a mesma coisa, só que ele já vem com o After, as versões mais novas do After Effects. Então também vai funcionar legal, ele vai dar esse Motion Blur, mesmo sem que a gente tenha ativado as opções de Motion Blur das layers aqui. E aí vamos dar um preview para ver como ficou isso aqui. Como a gente pode ver, olha só, ele tem essa coisa distorcida por causa do bush. A gente tem um movimento ajudando a vender esse nosso efeito. E a gente tem essa aproximação e mostrando o Saber funcionando. Pra gente, então, um efeito que a gente pode utilizar em algum projeto, seja de letterings. Até poderia, de alguma forma, eu tenho que estudar melhor como utilizar essas camadas aí de texto daí em 3D, para ficar mais prático utilizando o Saber. E aí para fazer um end titles, alguma coisa assim, fica legal. Então vamos, acho que até aqui já tá bom. Vamos só ver como é que ficou. Então a gente faz todo esse efeito dos flares, dá um movimento legal, as partículas também dão um pouco mais de profundidade e a gente tem esse nosso efeito pronto. E aí se você quiser ajustar o movimento, dá para mexer um pouco no bulge, fazer um ajuste fino da forma que você quiser para chegar num resultado talvez até ainda melhor do que esse que a gente está vendo aqui. Só eu falei que eu ia utilizar um pouquinho de noise. Vamos colocar um pouquinho de noise aqui. Cadê? Noise do próprio After Effects. Esse aqui então com uns 3, até mais, 5. Aí eu acho que fechou o caixa. Agora seria só renderizar, salvar o projeto, sempre importante. Seria só renderizar agora e
sonorizar, aí vocês podem sonorizar com trilhas que vocês têm. Eu usei alguns efeitos, vocês podem utilizar, por exemplo, freesound.org, que é bem legal para pegar efeitos sonoros, pegar uns efeitos sonoros, dar uma trabalhada neles, para deixar essa peça bacana para vocês. Beleza? É isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Faz um tempo que eu já queria explorar um pouco o Saber, ainda não tinha dado tempo, tem muito mais coisa que dá para fazer com ele, essas coisas de energia, mas claro, ele é um preset, ele é uma coisa ali feita pelo Video Copilot, que é sempre uma coisa mais pronta para a gente poder utilizar de uma forma fácil. Ele tem todo esse efeito de como se fosse energia ali pulsando, tem vários outros que a gente pode utilizar, e aí cabe a vocês explorarem esse potencial. Por exemplo, ó, aqui eu já mudei, só de mudar aqui ele já dá uma outra cara totalmente diferente. Ótimas ideias a todos vocês, e eu vejo vocês com certeza no próximo tutorial ainda esse ano, tá galera? Não vai ser só em 2018 que a gente vai voltar aqui com vídeos novos.